Olá a todos, boa tarde. Estamos começando mais um Posto Pop Play, evento esse patrocinado pelo sistema Posto Pop da Lynx, sistema em nuvem, perfeito para você que faz a gestão do seu próprio negócio. Estamos começando a terceira edição do Posto Pop Play. Quem está conosco hoje aqui é o nosso amigo, meu professor Camurça. Muito bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito orgulhoso pelo convite para participar da live e vamos nessa, vamos lá, vamos trocar ideia. O tema é muito interessante. Pois é, professor. Hoje nós vamos estar conversando sobre negócio familiar, gestão de conflitos e pessoas. É um tema amplo. Sabemos que a maioria das empresas no Brasil são administradas por famílias. E como gerenciar esse negócio onde tem várias cabeças pensantes, onde tem um choque cultural, um choque de tempos, e é possível ter sucesso, ter harmonia. Vamos começar pelo começo, então. Negócio familiar, gestão de conflitos e pessoas. Conseguimos gerenciar isso tudo, professor? Vamos lá. Vamos falar um passo a passo, né, para a gente poder, para nos posicionarmos, né, sobre o assunto. O primeiro passo é entender o que é o negócio. O negócio familiar sempre tem uma história, né, de muita luta, muitas vezes que começa com um casal, né, ou começa com um ancestral que chegou, às vezes, no Brasil com a roupa do corpo e conseguiu, né, fazer negócios, os negócios prosperaram, mas continuam sendo, mesmo assim, familiares. Independente dos negócios que são vindos já de outras gerações, ou negócios feitos por gerações atuais, muitas vezes essas empresas continuam familiares ad eterno. Então, sempre foram familiar e continuam, e não são aquelas empresas que são abertas ao mercado de bolsa de valores, ações, essas coisas. Mas vamos falar, então, nessa empresa. Vamos falar direto aos problemas, quais são os conflitos, né? Primeiro conflito que a gente encontra muito presente nesse tipo de empresa familiar, em que tem marido e mulher, pai e filho, né? Ou até, às vezes, já neto junto, às vezes com tio, primo junto, né? Porque é uma coisa que tá ali todo mundo no mesmo processo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é família. E o grande desafio é não levar para dentro da empresa os problemas pessoais, interpessoais, familiares, e também vice-versa. Não levar para dentro de casa os problemas empresariais. Especialmente o senhor está dizendo, professor, desculpa, o que ficou na empresa, fica na empresa, para casa, muda o assunto. Exatamente. Esse é o maior desafio. É saber que é desligar os personagens. Porque, na realidade, são dois personagens. A vida é um teatro, cada um tem o seu papel. Então, na PNL, tem um personagem, tem uma ferramenta chamada dissociação de fora. É se ver de fora. É olhar para o meu personagem, mas não dizer, olha ele, o Camurça. Olha ele, o Camurça, dono de posto. E olha ele, o Camurça, marido e esposo e pai. E todo mundo trabalha lá no posto, e todo mundo é dono, e todo mundo também convive em casa. Esse é o conflito maior, para mim, eu acho que é a dificuldade maior de todas. Eu já tive essa experiência, tanto com filho, no negócio que o meu filho tocava, e também tive essa experiência com uma esposa, uma companheira que eu tive, e era um pet shop. E realmente as duas energias diferentes, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Quando os dois lados ruins se juntavam, era muito difícil as relações, tanto de um lado quanto do outro. Então, quando misturava. Então, esse é um desafio. O outro desafio, que eu acho assim, muito crucial, é choque de geração. Porque empresa familiar, é muito comum, realmente, vir do meu bisavô, do meu avô. A gente encontra isso em qualquer lugar do Brasil. Tem lugares que é mais propício, por exemplo, Santa Catarina, Sudeste. Sudeste é mais comum a gente ver esse tipo de história, né, de empresas familiares, que começaram com um imigrante que veio para o Brasil e consertava máquina de lavar de bicicleta.
não é isso? E virou uma VEG da vida, por um exemplo, né? De uma empresa que hoje não é mais familiar, é uma bela multinacional. Então, mas vamos lá. Essa questão do choque de gerações. Como é que eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, onde eu conheci o Dano, né? O que a gente orienta em relação a choques de gerações é o seguinte: tem que ver o nível de flexibilidade de cada um. Porque, na realidade, sabedoria é saber a dose. E eu acho que uma das doses mais difíceis da gente dosar, né? Sendo muito óbvio, inclusive, é a dose das coisas, de ação e reação. Então, por exemplo, flexibilidade. Quando a empresa é familiar, o regime é autocrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que ser. Regime autocrático, de gestão de empresa, né? Se a empresa é grande ou empresa, é um regime democrático, onde a decisão é tomada grupal, né? E muitas vezes o conselho. É o conselho, etc. E tem o laissez-faire, que é o liberal, que cada um vai na hora que quer, faz o que quer, só que tem um porém, meu filho. O Google é laissez-faire, é liberal nesse processo, mas no dia que tem que entregar o projeto, se não entregar, é demitido do mesmo jeito que no autocrático, entendeu? Quer dizer, é liberal até a hora de entregar o compromisso. Você pode ficar jogando ping-pong se quiser. Então, nós estamos falando do modelo autocrático. E é esse modelo nosso, que tem que ser mesmo. Agora, vamos lá. Qual o modelo? Qual é a diferença crucial entre o democrático e o autocrático? O autocrático, a decisão é rápida. A decisão é tomada na hora, com o dono, ou quem manda, ou quem pode. Tá certo? O democrático já muitas vezes demora dias para se tomar uma decisão. A mudança no autocrático, no familiar, é muito mais rápida do que a mudança no democrático. Aí vem aquela coisa da mudança. A gente tem a mudança à nossa disposição, ao nosso dispor. Só que aí vem uma coisa chamada flexibilidade. Até onde eu vou mudar? A minha ação de mudança, de abertura para a modernidade. Isso pensa quem? Pensa um baby boomer, que é um pessoal da minha geração, pessoal em torno de 60 a 70 anos, que é o pessoal da minha geração, que criamos os Ys, né? Que é o pessoal que está entre 30 e 40 anos aí, que é a galera que são os nossos filhos, que eu imagino que é o maior público-alvo que a gente tem. Pessoal variando nessas duas idades, nessas duas gerações. Então, o que acontece? O problema, muitas vezes, vem agora, porque a mudança é rápida, só que tem um porém. Vamos devagar, né? Não vamos dar o passo maior do que as pernas. É o que a gente ouve de quem? Da geração baby boomer. Dinheiro não aceita desaforo, né? Temos contas para pagar. E o filho, muitas vezes, ou a filha, né, que é com esse ímpeto da geração Y, que quer subir degrau de 5, escada de 5 degraus, foi ensinado por nós, baby boomers, o ímpeto de querer mudar, de querer aplicar a modernidade, a tecnologia. Isso, muitas vezes, assusta o baby boomer. Assusta não é porque ele, muitas vezes, é uma pessoa retrógrada, tapada, anti-informática. Não. Assusta o medo de não dar certo, perder dinheiro e o negócio não virar. O senhor tocou num assunto que é bem relevante, que é uma pergunta que eu ia lhe fazer. Seria esse comportamento, como lidar com esse comportamento dessa geração que está vindo, cheio de gás, tecnologia, que antigamente os nossos pais falavam assim, você tem que estudar para ser médico, você vai ter que estudar para ser advogado, vai estudar para passar no concurso público. E hoje essa nova geração, o sonho dela é trabalhar no Google, trabalhar na Stone, trabalhar nas empresas multinacionais e no formato liberal, porque ele não quer ter hora para chegar, não quer ter hora para sair, não quer ter bater o ponto, porém a responsabilidade de entregar o que foi feito. Está aí o home office para mostrar que hoje as companhias hoje, Links Stone, são 15 mil pessoas, em a grande maioria trabalhando no home office. E como monitora todo mundo? Com senso de responsabilidade. E eu faço essa pergunta para você, professor. Qual é a dose, qual é a forma correta para eu passar para o meu pai, que tem lá 50 anos, que é dono de um posto de combustível,
que fazia o fechamento de caixa num papelzinho. Ele usa o sistema porque ele é obrigado, senão ele nem sistema tinha lá. E chega o filho querendo mostrar o sistema no celular, chega a filha mostrando um gráfico, métricas, dashboard, BI, e ele fica sufocado com tanta informação. Então, qual é a ferramenta, a estratégia, se existe, para o senhor falar para a gente? Ótimo, ótima pergunta, muito boa mesmo. Pessoal, é assim, se você vai chegar e quer implantar mudanças, primeiro aproveite o máximo que você tem em casa, antes de tudo. O grande problema, muitas vezes, desses conflitos é que o próprio posto já pode ter um sistema já bem implantado e já rodando, que se não tivesse, não estaria hoje, tá certo? Porque não existe mais esse conceito de planilha de Excel e anotar em papel. Então, acabou isso, né? Tudo entra automático, ainda mais com nota fiscal. Oi? Muitos usam ainda. Muitos usam ainda. Isso aí é uma dor que nós temos. Tem que falar assim, ó, Excel, gente, é para quebrar um galho, né, professor? Se tem software hoje. Excel é a mesma coisa que fazer planilha que a gente fazia datilografada e fechava com a mão. Isso é coisa muito antiga. Pessoal, vamos partir do princípio, então, Damon? Vamos partir do princípio antes de tudo. Meu amigo, se não tem tecnologia, não vai ficar no mercado. Primeira coisa. Tecnologia é fator decisivo para que as empresas cresçam. Vamos só fazer uma pequena observação. O que é uma startup? É qualquer empresa que, dentro de uma proposta nova, inovadora de mercado, que esteja ligado dentro do processo dela, seja o que for, tem que ter a base da tecnologia, senão não é uma startup. Então, a base das startups, seja em que ramo for, a base é a tecnologia, porque se não tiver tecnologia, nem conversamos. É que nem varejo, posto de gasolina. Se não tiver onde estacionar, nem conversamos. É ou não é? Se não tiver onde botar o carro do cliente, vai trocar o óleo enquanto espera, enquanto vai tomar um cafezinho no Express, a gente nem conversa. É a mesma coisa, vaga de carro para posto de gasolina e tecnologia para qualquer empresa no mundo. Então, se a pessoa ainda está nesta uma forma de controle, de falta de tecnologia, ela corre um sério risco. Porque, assim, quanto menos o controle, mais o risco você tem de ser burlado, porque fica tudo na mão, às vezes, de um. A confiança acaba no momento que existe uma palavra chamada controle. Se não tem tecnologia, não tem controle. E a gente só sabe a ação, que aí estou falando de ciclo do PDCA, planejar, desenvolver, controlar e agir. Ação. A ação vem do resultado do controle. Então, assim, eu estou partindo do princípio que no mínimo, tem que ter um programa rodando. Caso contrário, essa empresa não estará no mercado nos próximos 10 anos. Isso aí é fato, é real isso. Agora, tendo tecnologia, o que eu sugiro? Né? Vamos para dentro do processo. Tendo tecnologia, o que eu sugiro? Primeiro, vasculhe tudo que tem dentro dessa tecnologia já implantada. Como é que chama? Embarcada na empresa. Às vezes eu vou prestar consultoria ou mentoria, e aí o pessoal, eu quero controle disso, eu quero controle daquilo, eu quero o resultado daquilo. Aí eu começo a fuçar no sistema, né? Aí começa a descobrir tudo isso que ele queria, já tem. Só que muitas vezes passou por cima, só fica no básico, na emissão da nota, no fechamento do caixa, não é? Quando, de repente, contempla muita coisa. Então, assim, primeiro passo é esse. Segundo passo, hoje, quando já tem a tecnologia embarcada, já fica menos difícil implantar aplicativos, não é? Já fica menos difícil falar em anúncio via redes sociais, usar isso, porque isso está muito comum, então já não tem mais essa dificuldade. Qual é o fator limitante para esses aportes de novas tecnologias, né? Inclusive digitais e tal? Só um instantinho. É o custo. Quanto isso vai custar? Porque a grande postura é eu topo, mas quanto custa? Né? Esse é o sinal. E realmente, viu, a gente que é mais a cabeça jovem, focado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente se encanta pela tecnologia, a gente paga qualquer preço, muitas vezes. E é bom sempre cotar, sempre fazer as coisas com muita cautela para não estourar o orçamento, né?
porque é uma empresa familiar com um orçamento muito bem delimitado, né? Eu não falei limitado, eu falei delimitado. Não é isso? Ou seja, o passo não pode ser maior do que as pernas. É isso. O senhor quis dizer que para o filho mostrar para o pai que é possível reduzir custos, mostrando as tendências, seria nesse E formato. isso também, assim, não, e o que é legal é assim, ó, pai, isso, a gente vai implantar isso, vão pagar tanto pela implantação disso. Só que em 6 meses isso aqui se paga e a partir daqui é só lucro. Tem que fazer esses demos. Não adianta dizer que é bom, só bom. É bom por quê? Uhum. Porque às vezes é eficiente, mas não é eficaz. O que é o eficiente? Funciona. O que é eficaz? Funciona e dá lucro. Uhum. Aí interessa. Essa que é a grande diferença. Então, quando você for implantar alguma coisa, você primeiro pense, é eficiente? É eficaz? Olha, funciona bem, daqui a 6 meses é só ganhar dinheiro, aí vira eficaz. Durante 6 meses é eficiente, funciona. Mas a partir do sexto mês vai funcionar e vai dar lucro. Aí começa a ser eficaz. Essa que é a diferença, diria. Professor, vamos mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o Então, Danilo. eu não Ó, consigo ver Danilo onde é que o pessoal Dias, está. eu estou aqui no ladinho aqui, ó. Danilo Dias, um abraço. Depois vocês falam de onde vocês estão falando, tá bom, pessoal? Maurílio Borel, é Borel? Barbel, Flávio Gomes, Maurílio Bebel, boa. Um salve para o nosso amigo Renato do Brasil Posse, está com a gente aqui também. Pessoal, podem mandar suas perguntas, respondem também o questionário que chega por aí para poder dar estrelinha para a gente aqui, para falar que foi boa nosso bate-papo, né, professor? Que depois a Tamo gente junto. ganha o café aqui da Links, tá bom? O Maurílio é de Arujá. Vou aproveitar o gancho, pessoal, para informar vocês o seguinte: durante essa live, quem fechar negócio com o sistema Posto Pop vai ganhar de presente do nosso parceiro Hiro um concentrador. Vou aproveitar o gancho aqui para. Deixa eu pegar aqui, para anunciar o ganhador da semana passada, da live da semana passada, que foi. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que saiu lá para o Pará, da cidade. Deixa eu pegar aqui. Ganhador do concentrador da semana passada foi o Posto Asa. Foi o Eury de Souza que ganhou o concentrador da cidade de Santa Isabel do Pará. É o grande ganhador do concentrador presente da Hiro. E você pode ganhar o concentrador agora durante esse evento. Beleza? Voltando para o nosso assunto, professor, no relacionamento interpessoal envolvendo família, comunidade, qual o papel do líder nessa junto vamos dizer assim, vamos trocar o líder agora do filho que teve um negócio e trouxe o pai para trabalhar, trouxe a mãe para dentro do negócio. Qual o papel dele diante disso tudo? Independente de Nós quem está comandando. vamos trocar, porque o que acontece? Porque o pai tem aquele negócio tocado a vida toda e fala, sempre fiz assim e é assim que vai ser. A grande maioria. Aconteceu que o filho trabalhou muito tempo, voltou, montou um negócio, viu que o pai estava parado e colocou o pai lá para trabalhar. E o pai está com outra pegada. E o filho não quer se desgastar com o pai. E aí, professor? Que sinuca de bico. Isso pode acontecer, é um caminho de duas mãos. Também pode ser o pai com o filho ou o filho com o pai, não é? A insatisfação da falta de comprometimento. Vamos dar um exemplo, assim. Porque você falou outra pegada, mas às vezes a outra pegada é comprometimento com o negócio, que essa que é a grande diferença nas pessoas que estão envolvidas em qualquer projeto. É o grau de comprometimento que elas têm em se dar, em trabalhar em estado de excelência, se dar o melhor. Mas, acima de tudo, assim, o grande... Vamos falar, então, de... Você falou de liderança, né? Vamos falar de liderança. Que aí eu acho que pega.
cultura da empresa, seja ela qual for, vem de cima para baixo. A pirâmide é assim, tá certo? O pirâmide. Agora, mercado é uma pirâmide invertida, é de baixo para cima. Eu não vou conseguir. Em vez de ser assim, é assim, a pirâmide. Ok. Legal? Ou seja, é uma pirâmide invertida. Porque todo o apoio vem de baixo para cima, quem está em cima é o cliente agora, na pirâmide invertida. É quem manda na empresa, no mercado, é o cliente. É. E toda a base vem para poder apoiá-lo. Só que quando a gente fala em gestão do negócio, vem de cima para baixo. Cultura, inclusive. Então, quem está em cima na ponta da pirâmide é o dono, digamos. E embaixo vem toda a cadeia de funcionários hierarquicamente. Então, quanto mais vai se aproximando da base, mais gente, que é o pessoal da linha de frente mesmo, né? E gerente, coordenador, supervisor, vai diminuindo o número na medida que sobe. Muito bem. Qual a grande diferença nas empresas, seja ela qual for? A postura do líder. É uma coisa chamada metamodelo, modelo como meta. Se você quer cobrar, você tem que ser o primeiro a dar. Então, o líder tem que ser o metamodelo, é o exemplo a ser seguido. A nossa vida, o tempo todo, a gente está procurando modelar em algum caso de sucesso, quando a gente está comprometido com o sucesso. Então, por exemplo, o filho que quer realmente crescer e não quer buscar aprendizagem com os mais velhos, ele vai modelar no exemplo do pai, vai respeitar e vai, aos poucos, introduzindo essa confiança necessária para a mudança. Agora, meu amigo, vamos ser muito direto e reto. Você fez todo o processo de liderança, é o exemplo a ser seguido, você é mão na massa, que é o nosso caso, né, do dono do posto. É mão na massa mesmo, está ali, né? Sujando a mão de óleo, de graxa, se for necessário, sem problema. Agora, se você tiver qualquer pessoa dentro do seu processo que está interferindo no crescimento da empresa, tire essa pessoa do processo, seja quem for. Porque tudo, em primeiro lugar, é a empresa. Depois, o resto. Todo mundo que está ali é em torno de uma coisa chamada dar lucro e se manter no mercado. O mais difícil não é entrar, muitas vezes, é se manter. É que nem casamento. É mais fácil começar um namoro do que preservar um casamento. As relações de trabalho também são iguaizinhas. Todo mundo, quando começa, é ótimo. Ou gestor, ou subordinado, não é isso? Depois de uma semana, é escova de dente, né? A gente vai usando e vai vendo como é que fica. Então, precisa conviver. E convivência é uma coisa muito difícil. Agora, se você tem alguma pessoa dentro do processo, seja qual for, que está atrapalhando, estou botando aspas, aí você bota o que você quiser dentro dessa palavra atrapalhando, o processo de lucratividade da empresa, essa pessoa tem que sair imediatamente da empresa. Seja quem for. Primeiro lugar, a empresa, porque é aquela coisa, meu amigo, dinheiro não aceita desaforo, e muito menos briguinha, picuinha, ou então falta de comprometimento. Só vai virar se tiver comprometimento. Então, o que a gente adota muitas vezes? Porque você falou o exemplo do moço que saiu, o filho que saiu. A gente recomenda isso em sucessão familiar. Seu filho não está, digamos, comprometido com o negócio, ou está muito afoito, ou está brigando muito porque quer implantar muita tecnologia e vocês não querem ainda, tem que ir com calma. Ele tem que trabalhar 2 anos fora em alguma empresa para sentir outro negócio, para entender como é que funciona a hierarquia, como é que funcionam as empresas realmente no mundo capitalista. Aí, depois de 2 anos, a gente indica, sugere que ele volte a vir para a empresa novamente, tentar pela outra mais uma vez, já com outra maturidade. Aí, nessa hora, já talvez com a pós-graduação, né? Com mais experiência de vivência de mercado, e vem voltar para a empresa. Agora, o problema, quando você colocou aí o fato do filho contratar o pai, existe uma coisa, é o paternalismo invertido. Vira tutor, né? De tutelado para tutor. É o paternalismo invertido. O filho vira pai, o pai vira filho, no aspecto de dependência financeira. Então, aí envolve a parte emocional muito forte. E Era onde queria entrar.
Aí, meu filho, aí se você insistir, o bicho pega na empresa. Aí, o que, que a gente recomenda? Quando você não tem como. Eu vi já casos da pessoa ir para casa, o pai, a tia, que trabalhava há anos na empresa, que começou a virar uma pessoa incômoda ou então atrapalhando o crescimento, recebia uma pensão, ajuda e tal para ficar em casa. Às vezes compensa muito mais do que ter essa mão de obra que parece, às vezes, uma bola de ferro no pé de uma pessoa querendo subir uma escada. Professor, porque muitas vezes o gestor de um posto, ele se permite contratar um familiar porque um posto de combustível circula muito dinheiro. Sim. Um posto de gasolina, pequeno que for, que seja ele movimenta, nós estamos falando aí, milhões mensal, tá? Então ele prefere pagar esse preço de hierarquia, preço de submissão, preço de não cumprir a agenda, porque sabe que essa pessoa está lá com olhos dele. Eu sei o que você está falando. É assim, trocar o controle pela confiança. Pois é, pois Eu falei é. sobre isso. Mas Então, eu sei que então como seria? Então, como seria nessa situação para tomar uma decisão? O que é melhor? Eu Vamos. contratar um profissional do mercado, que o currículo dele fala que ele é bom, ou eu aguentar esse ônus todo que está acontecido aí? Esse problema é exatamente onde eu te falei, é falta de controle. Se você tem controle, qualquer empresa existe sem ser roubada, sem ter dinheiro desviado, se você tem controle. Agora, se você não tem controle, o céu é o limite. Porque, ó, não é querendo que eu queira sugerir isso, né? Mas é o que eu vi às vezes. Empresa que antigamente era muito comum empresa ter caixa 2, né? Hoje eu acho que isso não existe mais, né? Uhum. Né? Eu acho. Quem tá vendo a nossa live não tem. Então, e caixa 2 funcionava até a hora que o controle do caixa estava na mão ou do dono ou da dona. Quando passava muito, porque o caixa 2 você não pode comprovar, é ilícito. Então, assim, se a pessoa te fizer alguma coisa, se você descobre que está sendo, depois de um determinado tempo, que está havendo desvio de dinheiro, ou de material, de recurso, seja o que for, aí você descobre já quando você vê o buraco já está enorme. Aí você vai na polícia denunciar a pessoa, peraí, mas você está com caixa 2. Então, você não tem como ter controle, é um controle pessoal. Então, esse é o risco. Muitas vezes, a gente sugere, sai muito mais barato ter tudo legalizadinho na ponta do lápis do que correr o risco ter desvios na mão de alguém ou de correr o risco de pagar uma multa, etc. Você Muitas tocou no vezes assunto, é muito melhor ter a coisa bem controlada. você tocou no assunto que é bem relevante dentro do segmento de postos, porque posto de combustível é visto pelo Estado, vamos dizer assim, pela União, como uma galinha de ovos de ouro para arrecadação. Sim, Então, o Estado ganha muito mais do que o próprio proprietário. Então, ele é muito fiscalizado. Então, para você ter uma ideia, professor, quando o frentista tira o bico da bomba, ali já está sendo 100% catalogado tudo. Eu acho que é o único mercado que não consegue inaugurar sem ter um software por trás. E das dores que existem nos nossos sistemas Links, que nós somos um software 100% fiscal. E tem aquele posto que tira aquele bico da automação, esse posto acaba sendo não sendo um prospect para a gente. E mal sabe ele, aí tocou nesse assunto, que quando ele perde o controle, ele fica no escuro. Então, naquele escuro, onde ele acha que está economizando, ele está perdendo muito mais, porque perdeu os olhos do gerencial do negócio dele. Então, isso é comum. Quando eu falo comum, isso não é generalizando, tá? Mas, de vez em quando, nós que estamos no campo, encontramos esse caso, que é uma cultura brasileira que a gente tem que... Porque, infelizmente, a grande maioria do empresário de posto de combustível são muito sérios. Mas, por causa de uns e outros, acabam tendo essa situação.
Então, por causa desses atos, o software da Lynx, por exemplo, eles não conseguem atender essa demanda e ele acha pela cultura do brasileiro, falando porque brasileiro, o sonegador não é visto como bandido, então ele faz isso, a gente não consegue atender esse tipo de cliente. Mas esse tipo de cliente está cada vez mais fadado a sumir do mercado. Não tem mais espaço para essas coisas hoje. A gente é controlado o tempo todo por tudo. Não é isso? Não tem mais como a gente fugir desse controle eletrônico, né? De governo, de tudo a gente. Por onde basta estar com o celular ligado, por onde você vai, todo mundo sabe o que está fazendo. Né? O Google sabe tudo da vida de todo mundo. Então, é um caminho sem volta. Gente, é assim, só para a gente realmente fechar essa questão. Olha só, planejar, desenvolver, controlar e agir. Onde as empresas quebram? No controlar. Certo? Ponto. É aí que muitas já quebram no desenvolver, aquelas que duram 6 meses. Mas, com o passar do tempo, quebra no controlar. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo de controlar? Vamos dar um exemplo. Uhum. Eu tenho um amigo que tem um posto de gasolina, certo? E ele tinha uma funcionária muito competente, há anos funcionária, das antigas, entendeu? E ela gerenciava toda a parte de tudo, contas a pagar, contas a receber, compras, sabe, recebimento. Ela era bombril, entendeu? Aí um dia a CPFL veio, que é a Força e Luz aqui de Campinas, que é onde eu estou, veio cortar a luz do posto. E aí, aquela coisa, que é desespero, tal, não sei o quê. Aí a funcionária não estava, o dono do posto. Não, o que está vendo? Não, vocês estão atrasados, a conta de luz vai ser cortada. Como está atrasado? Está pago em dia. Você sabe quanto tinha de conta que essa mulher vinha fazendo a bola de neve? Pegando dinheiro de conta que ela não pagava? 27 mil reais. Era o tamanho do buraco total entre conta de luz, entre água. Sabe, ela começou a jogar com o dinheiro da empresa para ela, e aí quando ela ia cortar, ela pagava a conta. Esse jogo da bola de neve virou uma bola de neve incontrolável. 27 mil reais. Para alguns pode não ser muito. Para mim é. Eu acho que para qualquer um é. Porque ele confiava ao máximo, não tinha controle. Ela resolvia tudo. Quer dizer, isso foi o que ele achou, né? Então assim, aí ele veio botar a culpa nela. Aí eu disse assim, não, cara, desculpe, mas a culpa é sua. Se você não tem controle, o céu é o limite. Isso acontece com o filho, pô, dentro de casa. Se você não controla o seu filho foi, com quem ele está, onde ele está, né, que horas volta, o céu é o limite. Ele vai fazer coisas com o teu filho, debaixo do teu nariz. É ou não é? Imagina funcionário, imagina negócio. Então, assim, eu acho que o ponto crucial é ter programas de controle, tá certo? Sempre, tudo. Câmera filmando, tá certo? Leitura digital, o que for possível, coloque. E mesmo assim, se tiver gente de má índole, vai burlar. Vai encontrar um jeito de burlar o sistema. É ou não é? Porque está na natureza humana, infelizmente, também essa característica, né? De ser desonesto, de ser antiética, etc. Faz parte, né, da natureza humana. Boa, professor. Estamos com o professor Camurça na terceira live do Posto Pop Play, do assunto negócio familiar, gestão de conflitos e pessoas. Você que não conseguiu acompanhar ao vivo, está acompanhando pelo YouTube agora também. Obrigado pela participação. Podem fazer perguntas. O professor hoje está aqui conosco. Muito obrigado mesmo, professor, pela disponibilidade da agenda. O professor Camurça deu aula para mim na FGV. E eu falei, poxa, ele é tão didático, é um homem vivido no mercado, nada melhor para poder compartilhar com a gente suas experiências. Show de bola. Fazer um lembrete aqui, pessoal. Durante a live está sendo presenteado o primeiro cliente que fechar o negócio do Posto Pop, tá bom? A Hero vai presentear com um concentrador. Atenção, franquias, Lynx. Professor, são mais de 100 franquias que a Lynx tem no Brasil, espalhado nos 4 cantos aí do país.
E você que está em negociação, manda logo o seu cliente assistir a live aqui e fechar negócio conosco durante o evento. Tem o grupo do WhatsApp, esse grupo está lá, o nosso time comercial atento para poder chamar você no privado, para poder bater o martelo por lá. Beleza? Professor, voltando para o nosso assunto aqui, falamos aqui muito em família, né? E pelo visto, depende dos casos, é melhor contratar gente de fora do que de casa se não cumprir as regras do jogo. Com certeza. Ó, regra do jogo, mas acima de tudo, vamos botar comprometimento? Uhum. Se não tiver comprometido realmente com os resultados da empresa, se não tiver, ninguém. A palavra-chave é comprometimento, porque existe uma coisa chamada envolvimento e existe uma coisa chamada comprometimento. Envolvimento é vestir a camisa. A gente faz isso naturalmente quando a gente vai trabalhar numa empresa. Comprometimento é dar o melhor de si. Tá certo? Isso é o comprometimento que a gente busca. É o famoso conhecimento, habilidade e atitude, o chá, né, do sucesso, da competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, às vezes o cara tem muito conhecimento técnico, estudou, fez faculdade, etc. Né? Ou então fez curso técnico, etc. Habilidade, experiência, tempo de experiências, né? É bacana isso, né? Isso conta para o negócio, porque afinal de contas, quanto mais a pessoa tiver experiência, menos ela erra, né? É o que se espera, não é isso? É a assertividade, né? E terceiro é a atitude. A atitude é o grande diferencial, porque muitas vezes não adianta você contratar uma pessoa que tenha muito conhecimento, pós-doc, qualquer coisa, tá certo? Saber fazer, ter a habilidade de fazer e ser uma pessoa nojenta, chata, arrogante, bruta, mal educada, se acha melhor do que os outros. Isso então não adianta. Aí vamos entrar então agora na seara da inteligência emocional, que eu acho que tem tudo a ver, né, sobre o nosso tema, não é isso? Olha só, inteligência emocional. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional e ele fala assim, ó, contratamos pela presença de QI. Demitimos pela ausência de IE. Contratamos pelo coeficiente intelectual, ou seja, pelos conhecimentos e as habilidades. E demitimos pela ausência de IE. Demitimos pela ausência de inteligência emocional, ou seja, demitimos pelas atitudes. Então, o que pesa mesmo no final são as atitudes, entendeu? É isso que faz a diferença. Então, não muitas vezes você pega um moleque novo, mal chegou, o moleque tem atitude de líder, comprometido, e assim, cabeça às vezes de dono. Aí é que está outra diferença. Agir como se fosse dono. Quem cresce nas empresas tem 3 características básicas. Uma, para crescer dentro da empresa. Primeira delas, agir como se fosse dono, cuidar como se fosse dono, apagar a luz, apagar o ar-condicionado na hora que sair. São esses pequenos, grandes detalhes, entendeu? Tá? Vai ao banheiro, vê que tem papel que o cliente usa, tem papel no chão, bota no cesto, dá uma arrumadinha para ficar melhor. Esse é o dono, coisa de dono. Tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa é procurar conhecimento, procurar se formar, procurar estudar, procurar aprender, procurar realmente ter mais capacidade. E a terceira coisa é paciência. Quem não tem paciência não cresce em lugar nenhum. Certo? Então, são essas 3 coisas. Então, voltemos para a inteligência emocional. Aí, Daniel Goleman fala assim, aí perguntaram para ele assim, Daniel, e para ter sorte, o que é que precisa na vida, né? Ele falou, sorte é igual QI 10%, né, que é coeficiente intelectual, e inteligência emocional 80% e sorte 10%. Sucesso é igual a isso. A inteligência emocional adquire? Como que eu faço para ter inteligência emocional? A gente pode desenvolvê-la com ferramentas. Então, inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É você saber dosar a emoção e a razão. Você saber dar o equilíbrio para essas duas coisas. Você saber a dose de quanto vai ser de emoção, quanto vai ser de razão. Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente faz o tempo todo para nós mesmos. E então, essa dose vem muito com a empatia para colocar no lugar do outro? Sem dúvida. A inteligência emocional é assim.
Primeiro passo, eu quero ter harmonia com os outros? É uma pergunta que você tem que fazer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Como é que eu sou, né? Como é que eu sou normalmente? Eu sou uma pessoa empática, eu me coloco no lugar dos outros, ou eu não estou nem aí para os outros? Autoconhecimento, primeira coisa. Outra coisa, segunda coisa, autocontrole, é ter ferramentas para se controlar. Então, se eu estou zangado, normalmente quando eu estou zangado, eu reajo rápido. Não, mas com o cliente eu tenho que ter calma. Então, autocontrole. Então, vamos lá. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, autocontrole. Autocontrole, vamos lá. Ferramenta para ter autocontrole. Bota a mão no diafragma e faz. E conta. 5, 4, 3, 2, faz 5 respirações diafragmáticas, do 5 a 1, decrescente. Bota a mão no diafragma. Isso é a ferramenta de ter inteligência emocional. Na mesma hora, você baixa a adrenalina, sobe a serotonina, porque você respira pelo diafragma, que quando você está com raiva, você respira apical. Eu mato ele. Assim, quando a gente chora, respiração apical. Para acalmar, respiração no diafragma. Bota a mão no diafragma. Aí faz 5, 4, 3, 2, 1. Na mesma hora que você faz isso, você faz duas coisas. Uma, baixa a taxa de adrenalina, sobe de serotonina, que acalma, que você respirou pelo diafragma. E a segunda coisa, você faz uma coisa chamada transferência de dominância cerebral. Quando você está zangado, o lado que domina é o direito, e vem domina o esquerdo. Aí, quando a gente, para acalmar, foi que a nossa avó disse, conte de 1 até 10. Quando a gente conta de 1 até 10, o esquerdo, que é o lado da razão, da matemática, vem e domina o direito. Isso é uma metáfora criada por um cara chamado Ned Herman. Tá certo? Muito interessante, as dominâncias cerebrais. Então, por exemplo, se eu conto 5, 4, 3, 2, o meu esquerdo vai dominar. Na mesma hora, toda a emoção que o meu direito estava querendo dominar o esquerdo, quando eu faço 5, 4, 3, 2, 1, eu estou usando o princípio de que eu vou ativar meu hemisfério esquerdo, que eu estou fazendo raciocínio matemático, e, ao mesmo tempo, estou fazendo meu corpo produzir serotonina. Isso acalma na hora. Inteligência emocional. Tem tudo a ver. Aí, vamos lá. Por exemplo, a pessoa está muito nervosa. Chegou nervosa, por algum motivo. Faça perguntas para ela que a resposta seja número. Acalma a pessoa na hora. Seja qual for, faça. Exemplo. Assim, então, a pessoa chegou muito nervosa, muito agitada. Faça perguntas que a resposta seja uma palavra cartesiana. Ou seja, uma palavra técnica, isso é um assunto técnico, isso é um assunto financeiro, isso é um assunto de engenharia, isso é um assunto de assistente de manutenção. Olha quanta palavra técnica. Quando você fala palavras técnicas assim, na mesma hora ativa o hemisfério esquerdo, a pessoa já acalma. Repara a respiração da pessoa, chega nervosa, respirando apical, né? Aí você faz uma pergunta que a resposta seja número para ela. Você vai perguntar o número da camisa dela, né, do sapato, mas é uma coisa inerente ao assunto. Faz uma pergunta que a resposta que ela fala em número. Aposte, na terceira pergunta, como ela mudou até a respiração. E aí, galera, isso chama-se neurociência. Tá certo? Entrando... Neurovendas, neurogestão, tudo isso a gente pode ser usado. São neurotransmissores, são poderosíssimos. Só para a gente, estamos quase acabando já, nós está voando. Terceiro, eu falei 2, né? Autoconhecimento, autocontrole, né? Aí depois vem automotivação. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Enverga, mas não quebra. Balança, mas não cai. É quem? É nós. Nós é péssimo. Olha os corintianos falando, é nós. Pois é. E dentro da... Você me fez lembrar aqui. E as ferramentas de neurolinguística para a gente entender aí a situação, para poder fazer o rapport. O rapport, então, tem a ver com o que eu vou falar agora. Então, vem motivação, né? Aí depois vem empatia, que é o rapport, que eu ia falar agora. O que é o rapport? É estar em harmonia com o outro. Então, empatia. Quando você for negociar com alguém, seja quem for, e se você quer que a sua opinião tenha chance de ser a escolhida, na realidade, nós negociamos o tempo todo para sermos o escolhido, desde a hora da nossa fecundação. É um espermatozoide escolhido, é o escolhido, né? É o mais forte, é o mais jeitoso, que se encaixa melhor.
Ou seja, é nós aqui, né? Tá certo? Quer dizer, começou já na nossa fecundação esse negócio de ser o escolhido. Então, a gente faz tudo para ser o escolhido. Então, você chega para alguém, não chegue, não dê a sua ideia, não diga o que é que você pensa sobre o assunto. Você vai perguntar o que a pessoa acha sobre aquilo que você quer negociar com ela. E só para lembrar, negociamos produtos, serviços, ideias ou imagens. Não é isso? Então, primeira coisa, eu chego, vou negociar com alguém, eu jogo a pergunta. Um bom negociador é um ótimo perguntador, e melhor ainda como ouvinte. Como observador. Então, deixa o outro falar 80% e ouça 20%. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Daí a pessoa vai dar a opinião dela. Primeiro passo, descobriu qual era a opinião. Segundo passo, valide a opinião. Concorde só se for verdade. Se for mentira, não minta. Mas se você concordar, você já, opa, que legal, pensa igualzinho. 10. Estamos juntos. Pronto, a harmonia já casou. Já deu acordo. Agora, não, a pessoa pensa uma coisa diferente da sua. O que você acha? Aí a pessoa, olha, a sua maneira de ver é uma maneira interessante. Você não está depreciando a pessoa, também não está dizendo nada, né? Porque quando você fala que é interessante, você não disse nada, né? Na realidade. É jogo de comunicação. Legal, eu respeito a maneira que você pensa, porque gosto não se discute, não é verdade? Eu acho até que Aí, segundo passo, valide a pessoa ou concorde. Não, então, eu não concordo, mas não desvalido. Terceiro passo, olha, a minha opinião é essa. Você concorda com a minha opinião? Aí você faz uma pergunta orientada para o sim. Se liga, galera, numa negociação, num conflito, toda a vida que você fizer uma argumentação, você pergunte se a pessoa topa no final. Uma pergunta orientada para o seu sim. E aí, você concorda? Estou certo? Vamos fazer assim? Aí já é uma pergunta fechada para o seu sim. Tá certo? Para orientar a pessoa a dizer o sim, para você ser o escolhido. Essa que é a grande diferença. Isso funciona com filhos, funciona com mulheres, funciona com clientes, funciona com funcionário. Tá certo? E aquela coisa da empatia. Tá com dificuldade com alguém? Faça o processo empático. Se põe no meu lugar, como você estaria se sentindo? Isso é o processo empático. Vamos lá. Agora eu sou você, você é eu. Vai lá. A ação foi essa. Qual é a sua reação? Então, feedback não é treinamento. Feedback é assim, quando você faz isso, olha como eu me sinto. Olha o que é que acontece quando acontece isso. Olha a reação. Agora, se você estivesse no meu lugar, como você estaria se sentindo? Feedback é empatia pura. Que é dar e receber feedback não é fácil. Essa é a quinta, a empatia, né? Aí vem a última, né? Que é sociabilidade. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, que a gente viu agora, né? Que é o rapport. E a última, quinta, é sociabilidade. É participar de muitas tribos. Gente, quanto mais tribo um ser humano participa, quanto mais ele transita em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com cocares diferentes, com maquiagens diferentes, mais inteligência emocional a pessoa tem. Quanto mais ela aceita as diferenças, mais inteligência emocional essa pessoa tem. A diversidade, né, professor? E tem tudo a ver com inteligência emocional, aceitar as diferenças, aceitar a diversidade humana. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Porque isso é um dos pontos cruciais hoje, né? Para que a gente consiga ter harmonia na empresa e tudo mais, baseado em tudo que está acontecendo de novo, né? Tanto no aspecto legal quanto no aspecto cultural, né? E de gestões públicas. É isso aí. Eu espero ter respondido. Espera um minutinho, professor. Entrou com a gente aqui o Robson. Robson, ele é um do comercial lá da Hero, que é o nosso parceiro. Professor, me dá só um minuto. Caso queira tomar uma água, fique à vontade aí, que o Robson é a hora do jabá, vamos dizer assim. Robson, o ganhador do posto do seu presente, do concentrador da semana passada, foi o posto Asa, lá do Pará, da cidade de Santa Isabel. O Euri, muito obrigado, né? Bem-vindo, Robson. Obrigado, Damon, obrigado, professor. Boa tarde a todos vocês, ouvintes aí do evento Posto Pop Play.
Eury, parabéns, né? Você está levando aí para o seu posto, a gente vai entregar para você esse equipamento. Você vai ter, com certeza, um combo muito completo aí com o posto Pop Play e o nosso concentrador Hero. Mostra de novo esse aí equipamento aqui está indo direto para você, tá bom? É um equipamento bem robusto, feito em metal, todas as conexões aqui, você pode plugar nele até 5 bombas com identificação de frentista. É um equipamento onde você pode utilizar nele sistemas de autopagamento, é muito bacana. Essa nossa automação aqui, ela é um show de vendas, né? Eu vou parabenizar mais uma vez a conversa, seguindo bem nessa linha de raciocínio aí do nosso papo de hoje. Você, dono de posto ou franquia, que tem essa resistência, encontra em algum momento essa resistência, né, do novo, essa questão, às vezes, familiar ou até pessoal, onde você tem um pouco de dificuldade de aceitar alguma modernização no posto. Primeiro, para você que está pensando ainda em cima do muro aí, coloca ou não coloca aí o posto Pop Play? Fechando hoje com a posto Pop Play, fechando aí, procurando a sua franquia, ligando direto para o pessoal da Lynx, você vai ter 30% de desconto com o concentrador Hero. Então, corre lá. Beleza. 30% de desconto. E se você fechar o concentrador, o Hero, com o posto Pop, você aí vai ter o frete grátis, né? Então, quer comprar com a gente hoje no evento? Vou deixar o telefone aí. Pessoal. Daqui a pouco você tem 30%. Qual que é o telefone, Robson? DDD 44, eu vou jogar aí daqui a pouco no chat ali, mas ó, DDD 44 98441 4200. Então vou repetir mais uma vez, o telefone é 44 DDD 98441 4200. Se você ligar pra gente, mandar um WhatsApp, mandar um Telegram, você vai ter 30% de desconto. Fechando com a gente aí, Posto Pop, você tem 30% de desconto, frete grátis para todo o Brasil. Eu vou ser breve aqui. Robson, muito obrigado. Te agradeço, Damon. Eu vou ser breve aqui, então, mais uma vez, agradecer a nossa participação no evento. Qualquer coisa que vocês precisarem, dá uma chamada na gente aqui. E, mais uma vez, parabéns pelo papo aí, viu? Show. Muito obrigado, tá bom? Um abraço, Damon. Tchau, Robson. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, pessoal, oportunidade única aí para ganhar de presente da Hero um concentrador. Tá bom? E quem fechar negócio durante o dia aí com o Robson também, ele só falar com ele que viu a nossa live aí, viu o professor Camurça, mais o Damon discutindo lá, ele vai dar dando aí 30% de desconto para vocês. Professor, de coração agradeço a sua atenção com a gente e nossa audiência que esteve conosco aí, caso queira contatar o professor para um treinamento, para uma consultoria, para uma mentoria, aonde te encontro. Inclusive, eu passei direto eu sempre inicio perguntando quem é o professor, né, para dar mais atenção quem é que está falando. Me desculpe que eu passei direto. E como que a gente faz para encontrar o professor e quais são as suas especialidades? Ótimo. Bem, eu sou professor já da FGV já há muitos anos, né? Eu sou engenheiro agrônomo, rapidinho, né? Porque sempre trabalhei em multinacionais, na área comercial, na área de gestão de equipes de vendas, etc. Trabalhei muito com varejo também, né? Por causa da minha oportunidade de ter estado na Purina. E hoje eu faço trabalhos em vários tipos de empresa, não existe o padrão de empresa. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, de MBA, né? Como já falamos, e faço muito trabalho em company, muito trabalho em empresas de todos os portes. Não existe tamanho para mim, assim, eu vou sempre trabalhar com grandes empresas. Não. Para cada empresa, a gente faz uma adaptação e procura sempre atender o melhor possível, com um preço adequado para o tamanho da realidade do cliente. Tá certo? Essa que é a ideia. Então, eu sou muito focado na área comportamental, né, como vocês já perceberam, mas, assim, acima de tudo, a minha grande pegada, né, como professor, como palestrante, como treinador, é como gerir pessoas que gerem negócios. Eu gosto disso, sabe? De falar em pessoa fazendo negócio. Ou seja, que realmente é quem faz a diferença, né?
Todo mundo é responsável pelo negócio. A partir da dona menina que limpa o banheiro, ao dono da empresa, todo mundo está vendendo, todo mundo tem em prol do cliente, que é o que interessa. Então, todo mundo é gestor, né? Então, se a dona menina deixar faltar papel higiênico, ela está sendo uma péssima gestora, né? Do negócio que ela tem que tocar, né? E um cliente vai ao banheiro e não está legal, vai ficar péssima a imagem da empresa, graças ao mau cuidado daquela gestora. Então, todo mundo é gestor. Então, eu ministro aula de negociação, administração de conflitos, técnicas de vendas, comunicação interpessoal, motivação, liderança e construção de equipes de alto desempenho. Então, como eu costumo dizer, eu trabalho do chão de fábrica ao presidente do conselho. E como que a gente pode te contatar? Para me contatar, pode ser pelo meu site, né, JW Camurça, você já entra, é isso mesmo, JW Camurça, né, José Valdo Camurça, JW Camurça. No Instagram também é JW Camurça. E meu telefone é 19 991 69 0405. Boa. Vou repetir. 19 99169 0405. Tá certo? Vocês vão achar também o Instagram JW Camurça Pintor. Eu também sou pintor, tá? Pois é, eu já segui o professor também como pintor. Inclusive, gosto muito das suas técnicas lá. Professor, nas redes sociais da Links também está o seu arroba lá com a gente. A gente compartilhou com o seu perfil, tá bom? Vai estar disponível no YouTube essa gravação, esse bate-papo nosso. Aqueles que não puderam participar conosco, encaminhe depois para os seus prospects, encaminhe depois para o seu amigo, porque a gente já está conversando sobre gestão familiar, né? Professor, muito obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tirado esse tempinho na sua tarde aí, que eu sei que você dá suas aulas, e isso tirando a sua rotina, talvez não é tão simples. E seus dados estão aqui com a gente. Qualquer novidade dentro da Links aqui na área de treinamentos, na área de uma convenção nossa aqui, seu nome está aqui com a gente também. E tem diretor vendo, e já vou falar com o diretor que o Camurça é um que pode estar com a gente, que tem conteúdo, é bem legal. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Links, pela oportunidade. Obrigado aos meus diretores. Sucesso nos seus negócios, professor. Fica bem. Um abraço. Um abraço para todos. Obrigado, Damon, pela oportunidade. E estamos aqui sempre prontos para ajudar no que for necessário. Tchau, galera. Tchau, tchau. Felicidades. Bons negócios para todo mundo. Tchau.